Um bom dia a vocês, a todos que me veem aqui no Instagram. O evangelho de hoje é muito interessante. Jesus critica a incoerência dos fariseus, que falam uma coisa e fazem outra. Mas Jesus diz, como resposta, a respeito do comportamento dos fariseus, por exemplo, que pagam o dízimo de algumas coisinhas e esquecem os valores principais. Ou seja, no caso do dízimo, especificamente para o Antigo Testamento, era como hoje também, né? É um ato de culto, digamos assim. E, na verdade, não vivem conforme esse culto que eles celebram. E Jesus diz: vocês devem fazer isso e não omitir aquilo. Em latim, essa frase é lapidar: unum facere et aliud non omittere. Agora vamos às coisas práticas. Você já viu aquela pessoa da família que não vai à igreja em hipótese nenhuma, etc. Aí, supondo que seja um filho, né? Aí a mãe diz para ele: ô filho, você tem que ir à missa, tudo, você tem muito tempo que você não vai à igreja. Aí ele fala: que adianta ir à missa se depois não se vive conforme se pratica? Bom, até aí tudo bem, ele está justificando, está tentando se justificar, dizendo que tem gente que faz coisa errada e vai à missa, então logo ele não vai à missa. Ou não louva a Deus, não adora a Deus, não reza e assim por diante. É claro que aí nós estamos percebendo que é uma autojustificativa. Agora, isto falado por um ministro da igreja, ensinando na igreja, que adianta vocês virem à missa se depois vocês não vivem de acordo com o que vocês celebram? Opa, peraí. Ele está falando para ele ou está falando para os fiéis? Está falando para os fiéis. Aliás, a primeira leitura de hoje da Epístola aos Romanos fala disso. Ai de você que fica julgando os outros. Esse é o primeiro ponto. Ele está fazendo um julgamento, está desestimulando os fiéis, como se deixar de ir à missa fizesse as pessoas ficarem melhor. Ah, não, o que se interpreta desta frase é que ele está incentivando as pessoas a viverem conforme aquilo. Não é verdade. Não é verdade. O sentimento que se passa e a lógica da expressão é uma lógica autodestrutiva. Ou seja, não está clara, e não está claro este raciocínio. Neste raciocínio sobra ressentimento e falta bom senso. Vejam bem, ninguém neste mundo, nem papa, nem bispos, nem padres, ninguém, até mesmo os santos, e eles sabem disso, vivem conforme aquilo que falam, conforme aquilo que celebram. Nenhum de nós faz isso, porque nós rezamos, nós celebramos, e uma das primeiras, digamos assim, dos primeiros motivos e primeiras razões é para a nossa conversão. Toda vez que celebramos a Eucaristia, o que tem logo no começo? Ato penitencial. A igreja se reconhece pecadora, necessária de conversão. Agora dizer que se deixar de ir à missa vai melhorar? Ou alguém falar, mas que causa escândalo. Que escândalo que causa? Ou seja, o fato de eu ir à missa e depois não viver conforme aquilo que eu celebro, que vai escandalizar. Calma lá. Isso é quando se trata de uma coisa muito séria. Por isso esse ensinamento que muito padre de cabeça oca está fazendo há 20 anos, qual foi o resultado? Esvaziou as igrejas, esvaziou os corações, o mundo não ficou melhor, as pessoas não se comportaram melhor, simplesmente deixaram de ir à missa, deixaram de praticar a religião. É isso que pretende?
É isso que se quer? Vamos imitar Jesus. Jesus diz claramente isso. Não está certo você continuar na mesma, cometendo os mesmos pecados, fazendo o mal, não ajudando os pobres, não promovendo e continuando a missa. Mas depois Jesus diz: é necessário que você melhore isto, mas não deixe de fazer aquilo. Nós temos que caminhar e não regredir que nem caranguejo. Não pode ser assim. Vamos entender direitinho o Evangelho. Hoje a liturgia da palavra foi muito interessante, porque na carta aos Romanos, São Paulo fala exatamente isso, que depois vai combinar com o Evangelho. Ou seja, quando o padre ensina, eu não estou dizendo que uma pessoa que já não vai à missa fica tentando se justificar, etc. O problema é quando o padre fala para os fiéis que estão ali dentro da sua igreja. O que ele está fazendo? Ele está desestimulando. Ele tem que pregar a conversão para ele e para toda a igreja, mas não desestimular. Meus irmãos, vamos continuar rezando, vivendo a nossa liturgia para podermos melhorar a nossa vida, ajudarmos os pobres, promovermos aqueles que estão marginalizados, fazer a caridade. Aí tá bom, maravilha. Agora dizer, o que adianta ir à missa se não vive? Pelo amor de Deus. Eu nunca vi raciocínio tão estúpido quanto esse. Pratiquemos a nossa fé, tanto na liturgia quanto na vida prática. Que a vida seja cada vez mais, nunca vai ser completamente, mas seja cada vez mais a nossa vida, seja conforme a liturgia que celebramos. E a liturgia que nos celebramos nos reenvia para a vida, para que nós possamos melhorar a nossa vida. Muito obrigado.